Eu sou a Pri Barbosa, eu sou artista, ilustradora, muralista e acho que todas essas coisas definem muito a minha pessoa também, não só minha vida profissional. E sou uma paulistana de 31 anos. Eu, particularmente, acho que o meu trabalho me define muito porque eu não acho que tem é, limites muito claros entre o que é a minha vida pessoal e o que é a minha vida no trabalho. Acho que uma coisa influencia muito a outra, anda junto. Eu não sinto que eu desligo do trabalho em momento algum e não necessariamente isso é uma coisa ruim. Eu acho que já foi, em alguns momentos ruim. Hoje é de uma maneira muito leve, assim, no sentido de que os questionamentos continuam, os inputs que vão acontecendo no meu dia, nas conversas com as pessoas, vão pautar muito o meu trabalho. Então, acho que nesse sentido, as duas coisas andam juntas de uma maneira muito positiva. Então, não tem como eu me definir sem falar que eu sou uma artista, ilustradora, muralista, é, sem falar da minha investigação poética e intelectual na área de gênero, sem falar dessa pesquisa também sobre o que é uma postura revolucionária, o que é uma organização revolucionária e como a gente encaixa isso na nossa vida sendo mulher, no meu caso, uma mulher na cidade grande, né? Então, acho que tudo isso vai pautar muito essa definição de quem eu sou. Complexo. Meu pai, ele hoje ainda trabalha com gráfica, mas ele foi tipógrafo. Minha mãe também trabalhou com gráfica. E eu sempre cresci nesse ambiente, assim, eu nasci nesse ambiente, na verdade, eu sempre frequentei muito. Então, são os primórdios, assim, do design, né? Então, meu pai sempre fala, né? Quando eu trabalhava com design, ser designer é tipo a evolução do que é ser o tipógrafo. Então, acho que desde lá, essa relação já começou com muito incentivo da minha família sempre. Eu comecei a pintar corpos de mulheres, acho que foi em 2018, porque eu queria muito ver o meu corpo retratado de uma maneira poética, de uma maneira sensível e de uma maneira potente. Eu queria me enxergar nessas representações e eu não encontrava isso. Então eu comecei a fazer muitas mulheres e muitas delas partem inclusive de um autorretrato meu, com modificações no corpo, na feição, mas muitas delas são baseadas no meu próprio corpo. Então acho que esse desejo de me ver e perceber que essas outras mulheres também estavam gostando de se enxergar, de, de se enxergar naquele trabalho, mas também de, a partir da visão do trabalho, se enxergar de uma maneira diferente, né? Então olhar para o próprio corpo de uma maneira diferente. Eu acho que isso foi se juntando para que eu me sentisse cada vez mais inspirada a fazer esses diferentes corpos. Bom, essa empena faz parte do Festival Na Lata, foi feita no meio do ano passado, fez um ano, agora há pouco. É uma empena muito especial para mim, para minha carreira. O nome dela é Granada e é um mural que fala bastante do meu trabalho. Tive bastante liberdade para fazer esse mural. Escolhi fazer uma mulher revolucionária nesse local que é tão importante para todas as manifestações aqui de São Paulo, né? Pertinho do Largo da Batata, tem uma vista muito boa do Largo da Batata. E eu escolhi colocar alguns símbolos que fazem muito parte da minha investigação, como o panelo verde no pulso dela, né, que é o símbolo da legalização do aborto, descriminalização do aborto. A balaclava na cabeça dela, como uma referência às manifestações também. E a própria romã, que é em espanhol, né, granada, é um elemento que aparece muito no meu trabalho. E é um trabalho que eu tenho muito orgulho. Fico muito feliz de fazer parte da cidade. Trabalhos feitos por mulheres e trabalhos feitos por minorias, no geral, são, sim, trabalhos de protesto. Não tem como não ser um protesto
essa busca por não se inserir necessariamente, mas ser reconhecido enquanto artista. Porque hoje, quem é do mundo da arte acha muito natural, né? Artistas mulheres, artistas negras, enfim. Mas nem sempre foi natural e em muitos lugares, em muitos ambientes ainda não é natural, né? A gente tem muito menos artistas mulheres. Então não tem como dizer que não é um protesto persistir e falar, eu quero que isso seja a minha carreira e eu quero que isso tenha um retorno financeiro, porque é o meu trabalho. Eu acho que nesse sentido também é um protesto muito grande e é o que eu busco discutir muito na internet, sobre esse é o meu trabalho, é com ele que eu me sustento, é com ele que eu pago as minhas contas. Não é uma brincadeira, não é um hobby, não é um dom, não é nada disso. É muito esforço, é muito estudo, é muito trabalho. Então, acho que esse de todos os protestos é o primeiro, assim. Mas eu acho que por falar sobre feminismo, por falar sobre legalização e descriminalização do aborto, por falar sobre temas polêmicos, assim, né, do universo das mulheres, acaba, assim, tendo um caráter de protesto, mas eu acredito muito que a gente precisa reivindicar as coisas, mas que a gente não pode perder a sensibilidade para o mundo e para as outras pessoas. Então, eu não vejo como coisas opostas ou coisas que não possam caminhar juntas, assim. Então, ter um trabalho que seja uma manifestação política não impede que seja um trabalho poético e sensível. Então, nesse sentido, eu faço questão de manter esse pensamento muito presente nos trabalhos. E acho que também não tem como desvincular a minha atuação política, os meus valores, as coisas que eu acredito, as coisas que eu estudo, as coisas que eu ainda não sei também como é meu posicionamento. Não tem como desvincular isso do trabalho, até porque o trabalho não é só o mural pronto, o trabalho não é só a tela pronta, não é só a ilustração pronta, mas eu acredito que também a comunicação com o público faz parte disso. E dentro dessa comunicação, eu falo muito sobre essas coisas. Incentivo muito para que as pessoas que me acompanham também formem suas opiniões não necessariamente iguais à minha, mas que elas investiguem e não necessariamente saiam com uma resposta pronta, assim, mas que elas façam disso perguntas que permeiam a existência delas. Tem muito isso, né, da gente falar, essa mulher ainda não percebeu as opressões, ela não percebeu o que se passa com ela. Não, tem mulheres que têm uma visão política, uma visão social diferente, até porque elas têm uma outra visão do mundo que elas querem construir. Que eu discordo completamente, muitas vezes. E que eu luto contra. Mas eu também enxergo nessas mulheres pensamentos que eu já tive quando eu era muito mais nova, quando eu não tinha uma visão política tão clara, quando... E eu nem acho que é possível falar, nossa, eu tenho uma visão política super clara, porque todo dia eu repenso coisas, eu acho isso fundamental. Estudo coisas e aprendo coisas novas. E repenso muito do que eu pensava, não só nessa época, né, longínqua, mas há pouco tempo atrás, assim. E então os trabalhos vão marcando também essas épocas, assim, de coisas que eu estava interessada em pesquisar. Mas é isso, pesquisar também de uma maneira pessoal, porque eu lembro, por exemplo, de quando eu me reconheci como uma mulher feminista. De quando eu me perguntei, né, na verdade, se eu era uma mulher feminista, e eu pensava assim, tá, mas eu discordo de várias coisas que eu tô vendo as mulheres feministas protestarem a favor. Então, como que eu sou uma mulher feminista se eu não vou ticar todas as caixinhas, assim, sabe? E depois, com o estudo, eu fui entendendo que existem visões diferentes. E não necessariamente a gente vai concordar em tudo, mas existem certas pautas, assim, que vão permear os feminismos num geral. Então, acho que através dos trabalhos vai dando para ver também essas fases diferentes de engajamento político ou de diferentes investigações numa questão emocional mesmo, no vínculo com a minha família, no vínculo com essas mulheres ao meu redor, no vínculo com a minha mãe, que morreu quando eu tinha 18 anos, que acho que também é uma coisa que
vai aparecer em todos os trabalhos que eu falo de mulheres. E eu recebo muitas mensagens de mulheres, por exemplo, falando: ai, por que você não pinta tal coisa? Por que você não pinta tal outra coisa? Mas é que essas coisas não fazem parte do que tá acontecendo comigo. Então não faz sentido, porque seria só uma retratação vazia, assim, pra nutrir essa expectativa que as pessoas têm do que aparece no meu trabalho. Mas ao mesmo tempo, existem coisas que aparecem, por exemplo, sobre maternidade. Eu não sou mãe, então é complexo pra mim falar sobre isso, assim. Mas eu vou falar sobre maternidade sendo filha. Então eu vou falar sobre a minha relação com a minha mãe, eu vou falar sobre a relação com a falta da minha mãe, eu vou falar sobre o impacto que a minha mãe teve no meu crescimento, no meu pensamento, até de hoje ser uma mulher feminista, de muitas coisas que a minha mãe me ensinou, que não era uma mulher que se considerava feminista, né? Não é, essa discussão nem fazia parte do ambiente dela, mas muitos ensinamentos são coisas que eu levo até hoje, assim. Então, eu vejo como 100% assim autobiográfica.